Você acha que conhece inteligência emocional? Eles ensinaram isso em livros, em palestras, em vídeos motivacionais. Mas o que eu vou te mostrar agora não é sobre inteligência, é sobre domínio emocional. A diferença? Inteligência emocional te ensina a respirar fundo quando alguém te ataca. Domínio emocional faz você usar o ataque como combustível para vencer a batalha em silêncio. Eles podem insultar você. Eles podem tentar quebrar você. Eles podem até ignorar sua existência. E ainda assim, você não vacila. Porque a verdadeira quietude não é passividade. É poder encoberto. E poder encoberto vence batalhas sem precisar de um único som. Mas antes de prosseguir, entenda. O que você vai ouvir não é conselho. É uma recalibração perigosa. Se você aplicar isso, não será mais a mesma pessoa. Por isso, eu dividi o caminho em 3 partes. Primeira parte. O núcleo do mecanismo. Como transformar caos emocional em controle absoluto. Segunda parte. O perigo que ninguém te conta. Quando clareza se transforma em desapego e controle vira frieza. Terceira parte. O equilíbrio secreto. Como liderar com silêncio sem perder a alma. Entre com cuidado. Você está prestes a atravessar a fronteira que separa o comum do implacável. E a jornada começa agora. Parte 1. O que esse truque cerebral realmente é? Dentro da sua mente existe um cofre oculto. O que eu chamo de a sombra. Ela guarda tudo o que você negou. Ciúme, raiva, egoísmo, manipulação. Não é metáfora. É real. E ignorá-la só a torna mais forte e sorrateira. Você foi treinado para esconder, sorrir quando queria gritar, dizer "estou bem" quando estava quebrado, ser agradável mesmo sabendo que tinha razão. Cada vez que fez isso, alimentou a sombra, mas ela não é má, é honesta. Guarda sua verdade crua. A parte que se recusa a se ajoelhar. Quando você para de fugir dela e começa a possuí-la, se torna inteiro, inabalável, perigoso. Seu subconsciente é um guardião de regras. Regras impostas pela infância, pelo trauma, pela cultura. Ele não pergunta se são verdadeiras, apenas "isso me mantém seguro?" E assim, sem perceber, você foi se editando até virar uma versão frágil do que poderia ser. A integração da sombra é a ruptura. Não reprograma apenas, quebra o roteiro invisível. E força você a encarar verdades que sempre tentou evitar. Eles te treinaram para mostrar apenas luz, o paciente, o humilde, o pacífico. Mas a verdade é que você também é sua escuridão, fome, fúria, ego, orgulho. Negá-la não te torna justo, te torna vazio, porque tudo o que você rejeita acaba te controlando em silêncio. O que mais te irrita nos outros é só um espelho. Você odeia o mentiroso, porque também mente. O narcisista, porque nunca se permitiu amar. O arrogante, porque apagou o próprio brilho. A perfeição é frágil, vive de aplausos. A totalidade é feia, crua, confusa. Mas é real, e o real é poderoso. O dia em que você para de cortar pedaços de si para agradar, é o dia em que para de ser fraco. Você encara seus demônios, e agora eles trabalham para você. A integração da sombra não é conforto, é combate psicológico. Você não se cura para se sentir bem. Você se integra para se tornar imparável. Etapas para a integração da sombra. Isso não é um exercício suave. É sangrento, é brutal. E vai te mudar para sempre. Se você tiver coragem de encarar as partes de si mesmo que sempre tentou enterrar. É assim que você deixa de ser assombrado pela escuridão e começa a comandá-la. Etapa 1. Identificando a projeção. Pense em alguém que você não suporta. Alguém que desperta em você um ódio quase irracional, sem esforço. O tipo de pessoa que faz seu maxilar travar, seu peito apertar, seus pensamentos acelerarem. Agora pergunte, o que é sobre eles? A arrogância, a manipulação, a covardia, o egoísmo, a frieza emocional? Pare. Sinta a emoção crescer. Não justifique, não racionalize, apenas observe. E então faça a pergunta proibida. Onde vive essa característica dentro de mim? Não na superfície,
Não de forma óbvia, mas lá no fundo, nas sombras. Talvez você não manipule como eles, mas distorce palavras quando teme perder alguém. Talvez você não seja arrogante em público, mas secretamente acredita ser melhor do que os outros e se odeia por isso. Talvez você não pareça covarde, mas quantas vezes se calou quando sua alma gritava por vós? Está lá, sempre esteve. Não porque você é mau, mas porque você é humano. A sombra se mostra nas projeções. O que você rejeita em si, você caça nos outros. E até que enfrente isso, seus gatilhos vão te controlar, vão te manter frágil, reativo, manipulável. Mas no instante em que você enxerga a projeção, puxa a cortina e o jogo muda. Etapa 2. Nomeando o traço reprimido. Aqui a maioria desiste, porque agora não é mais sobre eles, é sobre você. É aqui que o ego morre e o poder começa. Olhe no espelho, nomeie o que vê. Não a versão higienizada, não a máscara aceitável. Dê nome à matéria crua. Não chame de liderança se for controle. Não chame de passividade se for covardia. Não chame de humildade se for autoapagamento. Não chame de cuidado se for manipulação. Dê um nome à sua sombra, não para humilhá-la, mas para reivindicá-la. O tirano, o sedutor, o mártir, o covarde, o predador, o fantasma. Seja qual for, nomeie, porque clareza é o início do controle. O que você não nomeia te domina. O que você não possui, possui você. Etapa 3. Fazendo a pergunta assassina. Agora que você identificou, agora que você nomeou, chegou a hora da pergunta que corta ilusões. Como minha vida melhoraria se eu usasse esse traço conscientemente? Leia de novo. Deixe arder. Você não está aqui para apagar a sombra. Está aqui para transformá-la em arma. Se reprimiu a raiva a vida inteira, talvez seja a hora de usá-la para criar limites. Parar de ser capacho. Parar de permitir que outros passem por cima de você. A raiva é sagrada quando é limpa. Não é caos, é proteção. Se renegou sua manipulação, talvez seja a hora de aprender a influenciar eticamente, em vez de ser manipulado em silêncio. Porque manipulação, no fundo, é estratégia somada à emoção. Quando alinhada à verdade, se torna persuasão. Se suprimiu seu egoísmo, talvez seja a hora de perguntar: o que aconteceria se eu me colocasse em primeiro lugar, ao menos uma vez? Não em crueldade, mas em soberania, porque o martírio mata devagar e ninguém vai te agradecer por sangrar em silêncio. Esse é o ponto de virada. Você não reage mais à sombra, não foge mais dela. Você a treina, não a deixa vagar selvagem, mas também não aprende para morrer. Você a coloca na coleira e sussurra: agora seguimos do meu jeito. Isso é integração, isso é maturidade. É quando o caos se torna controle e a escuridão se torna direção. Se até aqui fez sentido para você, escreva nos comentários: eu não fujo da minha sombra. Vou saber que você é um dos poucos que realmente entendeu. E quem ler vai sentir que você já não é mais o mesmo. Parte 2. O perigo do uso indevido da sombra. Você quer poder? Ótimo. Mas primeiro, um aviso. Despertar a sombra não é moda, nem autoajuda. É um acerto de contas psicológico. No momento em que você a libera, ativa uma força que não liga para suas intenções. Se não tiver disciplina e código, ela não vai te servir. Vai te possuir. Poder sem controle não é poder, é corrupção. Esse é o erro. Confundir conscientização com integração. Ler livros, escrever em diários, identificar traços tóxicos e achar que o trabalho terminou. Não terminou. Você só acordou o dragão, sem coleira. E quando a sombra não é integrada, ela não explode. Ela vaza. Se infiltra sutilmente. Raiva escondida em sarcasmo. Ciúme disfarçado de moralidade. Controle mascarado de ajuda. Ego fingindo confiança. Esse é o rosto da sombra mal conduzida. Um crescimento falso, escondendo um apodrecimento interno. E você já viu isso por aí. Curandeiros falsos, bons rapazes, manipuladores, narcisistas espirituais que pregam luz, enquanto espalham controle.
Eles acreditam estar despertos, mas estão possuídos pelas próprias partes que nunca integraram. Esse é o perigo. A sombra distorce motivos, corrói clareza, apaga a linha entre poder e patologia. E o pior, você nem percebe. Por isso, seja claro consigo mesmo. Se ainda precisa ser amado mais do que respeitado, se ainda tem medo de ser visto como realmente é, não desperte sua sombra. Porque uma vez que ela acorda, não volta a dormir. E se você não a possuir, ela queimará tudo. Seus relacionamentos, sua identidade, suas ambições. A sombra não é inimiga, é fogo indomável. E o fogo ou te aquece ou te consome. Parte 3. Dominando sem perder o controle. Decida. A maioria acha que o trabalho da sombra termina quando você se torna consciente. Quando anota traumas, identifica padrões e admite fraquezas. Mas isso é só a demolição da ilusão. A maestria começa depois, e para alcançá-la você precisa ser dois ao mesmo tempo: a fera e aquele que segura a coleira. A fera sente o perigo, deseja, age sem hesitar. O outro é estratégico, disciplinado, frio. Ele não reprime a besta, ele a comanda. Isso é integração, não é santidade, não é calma falsa. É ter seu caos acorrentado, treinado e pronto. O exercício da sombra. Pergunte a si mesmo: quem eu odeio? Quais traços me enojam? Quem me dispara? Agora vire o espelho. Onde isso vive em mim? Quando quis agir assim, mas escondi, a resposta vai doer. Ótimo. Pergunte: como posso usar isso com consciência? A raiva pode virar limite. A manipulação, persuasão, o egoísmo, soberania. Esse é o mapa da sombra. Não diário, mas projeto de poder. Imagine os gatilhos que normalmente te fariam explodir ou recuar. Ser desrespeitado, rejeitado, ignorado. Agora visualize sua versão integrada. Olhar firme, poucas palavras, nenhuma justificativa. Ensaiar isso dia após dia, grava a resposta no seu corpo. E quando o momento real vier, você não recuará. Você responderá como uma arma. Eu permito minha escuridão, mas eu a comando. Esse é o verdadeiro mantra. A verdade. A maioria das pessoas cai em uma armadilha previsível. Algumas rejeitam o traço por completo. Dizem: eu não sinto raiva. Eu não sou ciumento. Eu não manipulo ninguém. Mentira. E cada mentira dita para si mesmo te enfraquece. Outras se entregam ao traço devoradas por ele. Dizem: é só quem eu sou. Não. Isso não é identidade. É desculpa. E desculpas te tornam imprudente. A maestria não está em nenhum dos extremos. Ela vive no meio. E soa assim: eu permito minha raiva, mas escolho onde atirá-la. Eu permito meu instinto de manipulação, mas o uso com consciência, não com desespero. Eu permito minha fome por poder, mas a alimento com integridade, não com impulso. Essa é a voz de uma mente treinada, de um ser humano armado psicologicamente, de alguém que caminhou pela própria escuridão e não se ajoelhou diante dela. Não espere suavidade, não espere polimento, não espere aprovação. O poder real é confuso. Ele nasce em guerra interna. E quem vence neste mundo não são sempre os mais bonzinhos, nem sempre os mais virtuosos. São os que desceram ao próprio inferno e não voltaram pedindo desculpas. São os que pararam de tentar ser bons e começaram a ser inteiros. Porque a totalidade não pode ser manipulada, não pode ser envergonhada, não pode ser comprada, dobrada ou quebrada. Então eu pergunto a você: você ainda está preso no papel que treinaram você para representar? Ou está finalmente pronto para ser quem é, sem pestanejar? Quero sua resposta aqui nos comentários. Prometo ler cada um deles, porque o mundo não precisa de mais obedientes, nem de almas polidas, mansas, implorando por validação. O que o mundo precisa são de homens e mulheres que sabem comandar a própria escuridão. Não reprimi-la, não glorificá-la, mas liderá-la. Isso é a integração da sombra. Não é um caminho de conforto. É um caminho perigoso.
Mas, se você caminhar firme, não apenas sobreviverá, você se tornará algo que poucos conseguem entender, mas que todos, instintivamente, respeitam. Você já percebeu? O que revelei aqui não é motivação barata. É um código, um mapa que reprograma sua mente de dentro para fora. Mas o que você ouviu hoje é apenas a superfície. Existe um compilado oculto, anotações, técnicas e padrões que jamais seriam ensinados em público. Eu o chamo de arquivo confidencial. Lá dentro, você vai descobrir protocolos psicológicos que não podem ser explicados em um vídeo aberto. São instruções diretas para dominar sua sombra, ler intenções escondidas e manipular cenários sem ser percebido. Se você está pronto para atravessar essa linha, o link está fixado no comentário. Mas atenção, não é para todos. Só clique se você realmente entendeu o que falamos aqui. Porque uma vez que abrir o arquivo confidencial, você não volta atrás.